Oi, boa tarde. A gente vai continuar a nossa conversa sobre família e vamos estar ouvindo o Josué. Muito bem, então vamos ouvir o Josué. Boa tarde, sou Josué, formado em Direito. Possuo a B, estou aqui para explicar sobre família. Basicamente, semana passada nós falamos sobre tipos de família, né? Que o Estado e as leis protegem e como que elas se relacionam com a sociedade. Colocamos isso de várias formas, colocamos tipos de família, colocamos como elas refletem na sociedade e como a sociedade deveria, ou as leis que o Congresso fez para que possamos viver em harmonia com esses tipos de famílias diferentes uma da outra e assim no final viver em harmonia com a sociedade. Hoje eu vou falar sobre regime de bens do casamento, que hoje, aos últimos 10, 15 anos, o casamento para alguns tipos de pessoas foram muito tratados, né? Principalmente homossexuais, e fazem parte da família, né? Então, o casamento hoje entre 2 homens e 2 mulheres é possível, né? E através desse casamento, ou não precisando do casamento, gera família. E isso é o nosso tema. Hoje eu vou começar com o regime mais comum, né? O regime de bens é aquele regime quando ocorre a separação, como ocorre... Melhor, vamos do começo. Quando ocorre a união de pessoas, ocorre a comunicação de bens. Então, normalmente, existe algum regime que, quando a pessoa tem bens antes do casamento e a outra parte também tem bens antes do casamento, e ao se casar, eles se juntam e geram bens únicos do casal. E esse é um que foi muito utilizado antigamente, que era chamado de universal de bens. Então, até o ano de 1977, era esse o padrão, entre aspas, que é utilizado como o contrato de casamento, né? Hoje não é mais assim. Hoje nós conhecemos que é o regime parcial de bens. Vou explicar a diferença agora. Lembrando, universal, antes do casamento, os bens se comunicam com o após do casamento, com a pessoa que se juntou ao casamento. Então, homem e mulher, ou 2 homens ou 2 mulheres, se fossem casados naquela época, porque não podiam, homossexuais, mas se pudesse, os bens anteriores ao casamento se juntariam com os bens anteriores do casamento da outra pessoa que se juntou ao casamento, correto? Universal de bens. Parcial de bens, não ocorre essa união dos bens da pessoa antes do casamento. Só ocorre durante o casamento, eles fizeram as coisas e assim se somarem o bem do casal. Então, durante o casamento, esses bens que foram adquiridos de trabalho, de junções deles, trabalho de cada um, juntaram, compraram alguns bens, e isso gera essa união desses bens durante o casamento. Quando for separar, metade para cada, se ocorreria a meação. Tem exceções. As exceções seriam herança. Um dos cônjuges recebeu uma herança do pai, dos pais, ou de um ente querido. Não irá comunicar com o parceiro. Essa herança é da pessoa que recebeu, tá? Isso, regime parcial de bens. Na universal, caberia. Os dois receberiam. Era dos dois. No parcial, não. No parcial, que é o atual hoje, que é o mais padrão. Vou explicar o porquê o mais padrão. Não se comunicaria. Então, herança, doação, que é algo que não advém de uma questão onerosa, algo do trabalho, algo de construção da pessoa. E isso não se comunica com o parceiro, com o cônjuge. Agora eu vou usar porque eu expliquei o termo padrão. Porque hoje, se você casou e não fez o contrato pré-nupcial, ou contrato antes do casamento,
você automaticamente se encaixa no regime parcial de bens, que é esse que eu acabei de explicar. Então, se você fez algum contrato antes do casamento, você poderia trocar para os outros 3 tipos, que seria separação obrigatória, poderia colocar o convencional, no caso seria a convenção dos 2 partes, né? Como o obrigatório, vou explicar ainda. E participação do aquesto, que esse não é muito utilizado, então não vou explicar. Esse quase ninguém usa no Brasil. E o universal de bens. Lembra o universal de bens? Aquele antigo, 77? Então, você pode colocar esse ainda hoje, só que só através de um contrato antinupcial. Entendendo até aqui? Então, se tiver alguma dúvida, depois vocês perguntem. O outro tipo de regime de bens, que também tem que passar pelo contrato antinupcial, é a separação convencional. Ou seja, antes do casamento, eles falam, ó, tudo que é meu e tudo que é seu. Não podemos comunicar esses termos. Por exemplo, eu comprei esse carro com o meu próprio dinheiro, não peguei nada seu. Então esse carro agora é só meu, separação convencional. Então esse carro é meu. Se for separar, o carro será meu ainda. Entendeu? Mesma coisa ela, se ela comprou uma casa com o dinheiro dela, a casa será dela, se separar. Entenderam? Então, já citei os 3 mais importantes do regime de bens. Então, o que é importante pensar aqui é que o contrato antinupcial ele não serve simplesmente para o modo de defesa para quem quer separar no futuro, que é isso que todo mundo pensa, né? Vou fazer um contrato antinupcial para poder separação obrigatória de bens, separação convencional de bens. Não é basicamente para isso, essa é mais segurança jurídica. O Estado deixa a liberdade da pessoa ou das pessoas convencionar entre si através de contrato para ter essa segurança do tipo, eu ganho 10 mil reais, ela ganha 2 mil, eu acho que não deve se juntar. Se a pessoa entender isso, o casal convencionado aceitar isso, eles podem fazer esse contrato. Então é por isso que o Estado ele deixa essa liberdade. O Estado não, na verdade a lei assim coloca essa liberdade das pessoas convencionarem, a pessoa fazer o próprio contrato deles. Agora eu vou separar a separação obrigatória e a separação convencional, tá? Quis fazer esse ponto anterior porque quero deixar claro que o contrato antinupcial não é esse bicho de sete cabeças, ele é algo que não simplesmente significa estou esperando terminar, eu quero os meus bens. Não é isso. É simplesmente segurança jurídica. Ok? Agora, a diferença entre contrato de separação convencional e o que a lei coloca como separação obrigatória. A separação convencional foi o que eu expliquei. Um contrato dos dois, através de convenção, entenderam que quero que, se separarmos, cada um tem seus bens. Correto? Agora, a obrigatória é aquela que advém de lei. Não basicamente de contrato. Por quê? Ela defende os bens da pessoa que tem uma certa... que o Estado entende que é mais apta a sofrer golpes, entre aspas, sabe? Vou dar um exemplo aqui muito claro, e talvez vocês conhecem muitos casos assim, de homens com mais de 70 anos, ou mulheres com mais de 70 anos, se juntarem com uma pessoa mais jovem. Então o Estado ele tem essa modo de defesa, esse mecanismo de defesa, de entender que a pessoa que tem 70 anos tem muito mais bens, ou tem mais bens, do que a pessoa que tem 20, 30, 40 anos. Então ele entende, o Estado entende que essas pessoas acima de 70 estão mais aptas a disporem mais dos seus bens, e as pessoas que têm 30, 20 podem utilizar essa forma como uma forma de golpe, ganhar algo em cima desta, como conhecemos hoje no modo comum, esse golpe do baú, né? Isso que conhecemos hoje na sociedade. Então, o Estado, para defender a pessoa acima de 70 anos, que é o caso mais comum, tem outros casos, tá? Mas esse é o mais comum que nós conhecemos. 60 anos, ele faz esse contrato separação obrigatória. Por isso o termo é obrigatório, não é convencional. Apesar de ser igual ao convencional nos termos escritos, ele é obrigatório porque o Estado impõe
ao casamento esse pretexto. Tá? Então, basicamente, eu expliquei os três maiores, expliquei a diferença entre contrato em separação convencional, através de contrato, e o obrigatório, através de lei e de o Estado impondo uma defesa à pessoa. E acabo aqui o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, podem mandar aí. Mas já tem. Por exemplo, a primeira pergunta que eu tenho aqui pergunta o seguinte. Você falou sobre que hoje o casamento, comunhão parcial de bens, não é isso? É o padrão. Isso. Né? Isso o que? A partir da Constituição Ele começou... Quando chegou em 77, estávamos chegando à Constituição de 88, correto? Estava aquele caminho ali ainda caminhando para o final da ditadura. Ditadura militar, isso. Então, ocorreu essa ruptura entre esse casamento forçado, entre aspas, porque as pessoas não tinham essa noção de contrato antissocial naquela época. Já existia, mas não era muito comum. E era pouquíssimo comum. Então as pessoas se casavam totalmente universal de bens. Então o Estado entendeu, com o tempo, e a Constituição Federal, ela fortaleceu o direito civil, que era, na época não era 2002 ainda, porque não tinha ainda, mas ele fortaleceu o direito civil para poder ter essa defesa. Então a Constituição Federal ela fez essa ruptura de defender mais as pessoas e não os bens, sabe? Então, através da Constituição Federal, a gente teve essa ruptura. Lógico, depois do 76 já tinha essas mudanças já acontecendo, pouquinho em pouquinho. Mas a Constituição Federal foi quem abraçou todas essas mudanças que estavam acontecendo depois de 77 e ela colocou no seu Constituição Federal, no seu texto constitucional, que é o peso maior do Estado hoje, da nossa sociedade hoje, é a lei constitucional, como essa modo de defesa do casamento, da parcial de bens. Em 2002, ela ganhou mais força ainda. Então, já tinha casamento parcial de bens antes de 2002, só que em 2002 ele ganhou mais força, agora tem como colocar agora em artigos previstos, o advogado mexe mais com isso, né? Artigos de lei, códigos específicos para esse tipo desse trâmite. Entendeu? Agora, você falou que, por exemplo, se alguém hoje quer casar e quer casar com a comunhão universal de bens, é preciso um contrato ou simplesmente ele vai lá no registro, na hora de registrar o casamento, ele coloca, olha, eu não quero parcial de bens, eu quero que seja universal de bens. O acordo prenupcial, ele prevê que você faça um acordo separado do casamento, que tenha os dois assinando, colocando os termos certinhos, você colocar, eu quero universal de bens. Só faz universal de bens isso. Se tiver o esse documento extra. E a separação convencional, isso. Ok. Os dois. Uhum. Você falou sobre herança. Se alguém receber uma herança depois de um casamento com comunhão parcial de bens, se recebeu a herança não vai para os dois, vai somente para aquela pessoa? Só para a pessoa que recebeu diretamente. Porque o Estado entende que não é oneroso. Então, quando é oneroso, vamos dar a explicação aqui mais simples. Não foi uma construção das duas pessoas. Uhum. Não teve uma ajuda das duas pessoas. E sim foi algo vinculado a uma vertente só, que foi um conhecido ou um ente querido da outra pessoa. Então, ela recebe esse dinheiro. Parcial de bens. Então, no caso da parcial de bens, a ideia é proteger o que os dois conquistam, o que os dois conseguem juntos, isso, né? De patrimônio e de... Isso. Okay. Os bens antes do casamento não se comunicam, basicamente. Só se comunicam os bens que conseguirem juntos, casados, no decorrer do casamento, até o fim dele, aquela separação de bens, sabe? De metade para cada um, chamado de meação. Então, só através de trabalho junto. É o que o Estado entende como não oneroso. Então, doação é um exemplo não oneroso. Por exemplo, alguém doou para casamento de João e Maria, doou 200 mil para Maria. O João não tem acesso a esse dinheiro. Ok, porque João não participou. Não participou diretamente a essa doação. Agora, se doou para o casal é diferente. Ok. Doou para o casal. Agora, para Maria é outra história, entendeu? Okay. Doação e herança. E por último, do que eu tenho aqui, a pergunta é a seguinte. Sobre a questão de casamento com idoso, você falou que normalmente
a lei, para proteger, ela então não dá direitos para que o mais novo se participe, não é? Seja dividido com ele o que o idoso tinha. No casamento, sim. Mas e se houver um acordo entre os dois? O Estado não permite. Não permite. Não permite. Então, por exemplo, mesmo se a pessoa... O Estado coloca na lei o seguinte, o Estado não, a lei ela é bem clara. Acima de 70 anos... Acima de? 70 anos. 70 anos será obrigatório, separação obrigatória de bens. Ok. Então, o Estado não dá intermeios nisso. Eu tenho 85, me apaixonei por uma moça de 20, eu quero ter universal de bens, todos os meus bens serão dela. Ela pode utilizar os bens tranquilamente, porque os bens estão juntos. Certo. Mas na hora de separação, na hora de ou ele morrer, ou quando ocorrer no futuro separação de bens, a moça não terá acesso a esses bens. E vice-versa, tá? A mulher também. Mulher de 85, o rapaz de 20, ele não terá acesso também. Então, depende do sexo. Se tiver uma pessoa agora ali escutando, uma família que está ali escutando sobre isso, sobre essa questão de casamento, de escolha, o que é melhor para a família, o que é melhor para depois resolver, que sugestão, que orientação você dá para uma pessoa que está nisso? Como seria a melhor opção para elas no contrato pré-nupcial? Eu acho melhor manter o parcial de bens. Não fazer o contrato pré-nupcial. Lógico, são casos e casos, né? Tem casos que as pessoas entendem que tem um universal de bens e não quer dizer também que as pessoas amam o suficiente, ou amam tanto, elas que confiem nela, não quer dizer isso. Mas quer dizer que, por algum motivo ou outro, entenderam que o universal de bens é o ideal. Mesma coisa, separação convencional de bens. Eu acho que a melhor forma é a parcial de bens. Então, por quê? Porque é a construção dos dois juntos, e se por um caso ou outro, uma divergência que ocorreu, ou alguma ruptura que teve desse contrato de casamento, gerou essa insatisfação de cada um dos lados, e vai ter a separação de bens, um divórcio, só vai ter a divisão do que ocorreu durante o casamento. Então, dos contratos, das regimes de bens que existem até hoje, o melhor que eu acho é o regime parcial de bens. É mais tranquilo para quem usa e mais tranquilo também para quem depois quem vai precisar utilizar em algum processo. Então é mais tranquilo para se trabalhar, né? Sim. Seria o mais tranquilo mesmo era o universal de bens, porque normalmente depois que você casa, você não tem noção do que mais fácil trabalhar como advogado, né? Sim. O mais fácil seria o universal de bens, porque de todos, metade para cada um. Ok. O parcial de bens, não. Quando você casa, você não sabe o que você já tem antes do casamento. Você vai casar durante 10, 15 anos, você não vai lembrar o que era seu antes. Ocorreu uma confusão jurídica, e aconteceu uma confusão de bens dentro do casamento. Essa comunicação de bens já estava muito junto. Você não sabe o que tinha outro casamento e se a pessoa tem direito ou não. Mas, na questão familiar, eu acho melhor a parcial de bens nesse sentido. A questão jurídica, mais fácil universal, que aí eu pego de todo mundo, metade para cada um, resolvam aí o que você quer e pronto. Agora, o parcial de bens é essa comunicação, essa dificuldade de saber o que eu tinha antes, o que ela tinha antes. Juntamos tudo e agora o que é nosso e o que não é mais. Me diga uma coisa, no que você sabe, como havendo a morte de um, haverá a divisão, né, da herança, e como é que fica essa coisa digamos, do cônjuge e dos filhos? Sim. Os filhos já recebem ou o cônjuge é que... Aí entra como sucessão, né? Se eu me entendo, elas estão casados e uma parte morreu. É essa? O cônjuge terá 50% e os filhos terão a outros 50% dividido entre eles. Então, por exemplo, tem 2 filhos. Vamos botar aí um número muito grande, 10 filhos. O cônjuge terá inclusive 50%. Filhos não naturais, né? Isso. É natural, né, que chama? Filhos que não tiveram esse casamento ou filhos que juntaram com outro casamento. Também é família. Por exemplo, colocamos semana passada a ideia da família
o termo agora eu não me lembro, mas é quando cada um dos cônjuges tem cada um tem filho e eles se juntam depois, então os irmãos, os filhos de cada um formam uma família. Tipo, a mulher tinha 2 filhos e o rapaz tinha 3 filhos. Se casaram depois e eles, os 5 filhos juntados com todo, viram uma família só. Mesma coisa, se o pai morreu, os filhos que era dele antes do casamento não terão vantagens perante os outros, serão iguais. Entendeu? Porque a lei entendeu que é uma família ali. E a mãe terá metade, a esposa terá metade. Então seria metade para o cônjuge e os outros 5, ou outros 10, outros 20 filhos terão de dividir aquele 50% que sobrou, que a mãe não tinha essa... que não encaixou com o da mãe meia. Okay. Porque meia no termo metade dela, né? Uhum. Muito bem. Pode se despedir e a gente vai... Estou acabando aqui minha participação. Espero que tenha sido bem explicativo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho que eu vim trazer, né? Tem muita coisa, tem muitos detalhes do direito de família, tem muitas nuances, muitos pontos interessantes de comentar perante o contrato prenupcial, muitos casos. Mas eu quis trazer já o modo mais geral, porque o geral é o que mais acontece na sociedade. Então é o modo mais comum. Então, espero que tenha sido bem esclarecido para vocês. Até a próxima semana. E qualquer tipo de tema que queiram discutir semana que vem sobre direito, estarei aqui para satisfazer essa sua vontade. Tchau. Muito bem. E aí então está o Josué e sobre este assunto que tem a ver com famílias, e a gente então se despede também, torcendo que tenha sido muito útil para você ou para pessoas que você conhece e que muitas vezes precisavam ou precisam, né, de uma orientação como esta, né, tanto para casarem-se ou para depois resolver sobre este assunto, não é, de herança, de como fazer com o patrimônio, né, adquirido com a família e coisas assim. Tá bom? A gente se despede aqui e que Deus continue abençoando vocês, continue dando a vocês a maneira carinhosa que Ele tem de cuidar de todos. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho aqui aquela musiquinha para a gente encerrar, não é? E a gente então poder se despedir melhor de vocês. Tá ok? Que Deus abençoe, tá bom? Felicidade.